Então, ainda dentro agora, falando sobre a Revolução Francesa, tem uma coincidência ou foi uma necessidade que a doutrina dos espíritos chegou justamente após o Iluminismo? É por causa de tudo isso que eu concluí que até ali o homem podia pensar, existia a ciência, existia a religião, existia uma série de tipos de conhecimentos diversificados, né, diferentes, mas foi ali que se chegou à consciência, à noção de que estava faltando alguma coisa. Sim. Era se faltava. Tanto que a Revolução não foi simplesmente um movimento político-social. E nem aleatório. Não foi. Ele foi muito bem planejado e eu vou dizer uma verdade, não só pelos seres humanos. Aquilo ali foi um fenômeno da espécie humana, aquilo que vai além dele, da sua atitude política, social ou econômica. Ela está além. Aí perguntamos assim, mas como que isso pode ter acontecido? Será que não era a hora da despertar da espiritualidade? Que teve que ter um marco, que teve que a partir fazer parar ali, e a partir dali ele vinha desenvolvendo aos poucos dentro do seu processo, como ocorreu, e chegando a Kardec como seu organizador, e a partir dali não parou mais. Só que alguns ficam na doutrina. Por que não progredir? Por que não ir além de Kardec? Será que é coragem que falta para a humanidade? Será que falta para as pessoas que a intelectualidade já tem suficiente? O nível de conhecimento já tem suficiente. O que falta para nós é a reflexão, é a parte filosófica, que seria a reflexão, e ir um pouco além. A espiritualidade nos despertou com a Revolução, que é o despertar. Certo. Agora, compete a nós dar continuidade, sem violência física. Ou até mental ou intelectual. Mental e intelectual também faz parte. Que aí cresce, isso tudo cresce, isso tudo se desenvolve. E o ser humano é um processo em evolução em alta velocidade. Nós não podemos parar, porque quem parar se acaba. Sim. E vai deixar de ser útil, porque não se está mais intelectualizando a interpretação do mundo, está se refletindo sobre ele. É um passo além da razão. E como é que nós podemos, dentro da filosofia, entender a vida, ela como existência? Certo. É aqui que a filosofia vai trazer, porque o existir, a própria palavra nos diz, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então ela tem um espaço, ela tem um tempo. E o tempo é uma coisa muito limitada. Nós pensamos assim que durar 100 anos, 200 anos, é muita coisa, 60 anos é muita coisa. Não, isso é um relâmpago, isso é um facho. Mas físico, só o físico que é isso. Que nós já vivíamos antes, estamos vivendo incorporado e vamos continuar vivendo. Mas é a concepção de vida que se tenha. Vida nesse espaço existencial é limitada, mas ela é eterna. Mas esse espaço limitado, corpóreo, é necessário. É necessário, é uma passagem. É uma passagem que até dentro da própria a doutrina kardecista, ela nos explica muito bem. É necessário para quê? Muita gente diz, pô, mas por que o cara está vivendo? Por que aquele espírito foi preciso reencarnar ou encarnar e continuar nesse processo de encarnação, reencarnação, encarnação, reencarnação? Isso é a sua existência. Ele precisa disso para crescer, para desenvolver, para evoluir, que em cada espaço de tempo que ele cruzar,
é a sua evolução, é o seu processo de conhecimento que ele está estabelecendo. E nesse ínterim, quando ele não aproveita esse momento da existência. A gente usa a palavra aproveitar esse período, mas eu não usaria a palavra aproveitar, e sim não cumprir a sua função, que ele veio nesse espaço para uma determinada função. Certo. Isso, fazer isso, aquilo já determinado. Muita gente não tem consciência disso. Mas o seu espaço vivencial, vamos dizer assim, é para executar uma função. E muitas vezes se executa, outras não. E quando não se executa, se vai prestar conta. Tanto como executado ou não executado. Se não executou, vai executar na próxima. Se já executou, na próxima ele evolui. Eu penso, para mim, assim o seguinte: eu tive nível superior, estudei primário, secundário, terciário. Na próxima, que eu admito, eu aceito, eu concordo, eu não vou precisar passar já por um vestibular. Eu já venho do nível superior, avançando progressivamente. Posso até frequentar a universidade de novo, não tem problema nenhum. Mas não é a mesma coisa de quem nunca frequentou nenhuma. Já existe a experiência. Já tem aí a minha experiência espiritual de um passado. Esse é um fundamento filosófico na espiritualidade. Essa tarefa, essa função, essa atividade, porque aí a filosofia é a atividade. É o que se faz. E como é que nós podemos entender Deus dentro da filosofia? Deus como não apenas como Criador, mas ela em toda a sua... Eu sei, ele não é um conceito. Eu tenho discutido às vezes a questão da linguagem, que se estabelece Deus como um conceito, mas é bíblico, em que está ali numa altura, em que perguntam para ele como era o nome dele, qual é o seu nome, como é o teu nome, o que é que é o teu nome. Ele disse, eu sou. Eu sou o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Ele é o ser. E há doutrinas aqui espiritualistas não kardecistas que tratam do ser com letra maiúscula, do eu sou. O eu sou é esse que nós, em algumas religiões, chamamos de Deus. Aí nós somos a sua imagem e semelhança. Não é física e nem é espiritual, mas sim essencial. Ela transcende. Ela vai além do espiritual, porque o espiritual é uma condição. É mais físico do que outra coisa que a gente pensa. O espírito não é uma coisa não material. Ele é material em dimensões diferentes. Agora, o eu sou não é assim. O eu sou não se sujeita a essa materialidade, essa concepção de materialidade que se tem. E sim, um espaço, ele não tem tempo, ele não tem espaço, por isso não se sujeita à razão, que a razão se limita a espaço e tempo. Consciência não. A consciência você está consciente do passado, do presente e do futuro. Você transcende essas três dimensões: lógica,